São Paulo fecha acordo com o Santos. Tricolor vai jogar na Vila Belmiro. Vamos falar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o São Paulo contatando aí jogador no mercado e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo. E o cria de Cotia, Gabriel Sara, meu xará Gabriel Sara, deu uma entrevista aí para a ESPN e foi perguntado para ele aí sobre o Crespo, né? O Crespo que voltou aí pro São Paulo e o Gabriel Sara, que tava naquele time do São Paulo, que foi campeão paulista, ele tava naquele time do Crespo, né? Em 2021, quando foi a primeira passagem do técnico argentino pelo São Paulo. Olha aí, Gabriel Sara falou recentemente sobre a sua experiência com Hernan Crespo como técnico do São Paulo. Em entrevista à ESPN, ele destacou o principal diferencial do Crespo: a busca por uma identidade clara para as suas equipes. Ele falou o seguinte na ESPN sobre o Crespo, abre aspas: ele gosta de dar identidade para o time dele. Ele gosta que o time dele jogue com identidade, dominando o jogo, dominando o adversário. Tenho certeza que se o pessoal seguir o que ele quer, vai dar muito certo, fecha aspas aí, para o Gabriel Sara falando aí sobre o Crespo. Ele também elogiou aí que o Crespo gosta de trabalhar com os garotos da base, que é verdade, né, cara? Para aquele time do São Paulo, campeão paulista em 21, tinha muito jogador da base, né? O Sara era um deles, tinha o Igor Gomes, tinha o Luan, o Lisieiro, né, que vai embora agora, ele tá acabando aí o contrato dele com o São Paulo. Tava naquele time, né? Foi acho que o melhor momento do Lisieiro pelo São Paulo. E tinha outros jogadores também que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tinha muito jogador jovem aí. Cara, assim, ele gosta muito de trabalhar com base, inclusive na coletiva de apresentação ele até falou, né, cara? Foi perguntando pra ele sobre a base, porque a base era um dos principais questionamentos da torcida em relação ao Zubeldia, que era o último técnico, né? E perguntaram sobre a base pro Crespo, ele falou, ó, não, pra mim não tem idade não, se o moleque merecesse, moleque que eu tô falando, né? Ele falou, se o jogador, irmão, tá mostrando ali que tem que jogar, que merece jogar, não importa se ele tem 30 ou se tem 18, ele vai jogar. E é isso, cara, entendeu? A gente viu vários momentos aí que tinha alguns jogadores de São Paulo que estavam mal aí no time titular, e o Zubeldia, cara, demorava muito para colocar os garotos da base aí para poder jogar, né? São Paulo tem 5 jogadores que estão emprestados para outros times atualmente. O Galopo, emprestado para o River Plate. O Nestor, emprestado para o Bahia. O Eric está emprestado para o Vitória. O Moreira, emprestado para o Porto. E o Ibali está emprestado para o Retrô. Além deles, o Matheus Belém e o Pedro Vilhena, que disputaram o estadual por outras equipes, já retornaram ao CT da Barra Funda e aguardam propostas para o segundo semestre. Já comentamos sobre os dois, né? O Matheus Belém, que veio da Chapecoense aí, nem jogou, o cara foi para Chapecoense, nem jogou e já voltou para São Paulo, né? E o Pedro Vilhena, se não me engano, estava na Ponte Preta. Ele estava no Sport, depois foi para a Ponte e voltou agora para São Paulo aí. A tendência é que não sejam aproveitados, né, cara? Dificilmente eles vão ser aproveitados aí, ter chance. A tendência mesmo é que chegue proposta aí, ou São Paulo liberar por empréstimo, né? Ou até rescindir mesmo com o Matheus Belém, em especial, como comentamos aqui, informação com o blog do São Paulo Tosco. O Matheus Belém pode ser até que tenha uma rescisão aí contratual. Desses 5 emprestados aqui, o São Paulo que tem que fazer vendas aí para bater a meta do orçamento. Aqui a gente tem 2 esperanças aqui de venda, que é o Galo ao River Plate, né? Ele tá jogando lá uma boa quantidade de jogos que parece, né, cara, que tende aí ao River Plate comprar ele aí ao fim de empréstimo, porque ele tá jogando bastante jogos lá. Então, se ele continuar jogando o mesmo quantidade de jogos que ele está jogando, a tendência é que ele bata as metas e fique lá mesmo e o São Paulo consiga vender o Galopo. E o Nestor também, né? Tem bons números no Bahia, né? Em questão de jogos. A tendência também é que ele bata essa meta aí e o Bahia seja obrigado a comprar também o Nestor. O Eric, eu não sei quanto que tá o valor de compra dele, mas também é óbvio que não é nada de outro mundo, né? Os mais valiosos aí que o São Paulo pode ganhar grana é o Galopo e o Nestor. O Moreira, se não me engano, foi 2 ou foi 3 milhões de euros que estava na opção de compra do Porto. E o Ibali, não me lembro quanto é que tá, né? Se é que tem opção de compra no contrato aí com o Retrô, mas também não vai ser nada que vai mudar a vida do São Paulo, né? O Nestor e o Galopo sim que podem ajudar aí nas finanças do São Paulo, né, cara? No fim do ano, né? Porque o contrato deles são por empréstimo de 1 ano, então eles vão ter que jogar o ano inteiro, né, para chegar lá no final do ano e a gente vê aí se eles bateram a meta ou não, né? Então, no final do ano que a gente vai ter essa notícia aí, se eles bateram as suas metas ou não, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaziada. E olha só, a página aqui chamada Jogos SPFC sempre traz aqui informações, levantamentos aqui, e eles trouxeram a informação aqui que é o seguinte, ó, nos 2 primeiros meses de 2025, a dívida do São Paulo caiu de 968 milhões, tá, que foi o fechamento do ano passado,
para 965 milhões. Então teve uma redução de 3 milhões de reais na dívida do São Paulo. Vai falar, pô, Gabriel, muito pouco isso aí, né? Meu irmão, tô nem preocupado com diminuir a dívida agora. Só tô preocupado em não aumentar mais. Só de não ter aumentado a dívida já é uma vitória, porque o jeito que Casares Belmonte Corpori, né? A gestão financeira dessa gestão aqui atual é uma tragédia, né? Compra jogador não paga, atrás direito demais, irmão. A parte financeira da gestão Casares é uma tragédia, né? Então, só de não aumentar, irmão, já tô aliviado, né? Apesar que também a gente tem que ter noção que isso aí não vai diminuir de uma hora para outra, né? Pô, tá 800 milhões, 700, caiu para 600, caiu para 500. Não é assim, né? Evidentemente que essa dívida aí, ela vai diminuindo e se tiver um trabalho aí para diminuí-la, né? Tem que ser levado isso em consideração, né? Aí sim, cara, aos pouquinhos a gente pode conseguir aí diminuir a dívida desde que tenha um trabalho em cima disso, né? Em nenhum cenário a gente vai diminuir a dívida, irmão, drasticamente de uma hora para outra. Isso aí demora, né? Mas só de não ter um aumento, irmão, já fico já mais aliviado. Aí, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, meu parceiro. O negócio é o seguinte: São Paulo fechou aí o acordo com o Santos. Já comentamos aqui em outros vídeos que o Santos estava querendo aí levar o jogo contra o Flamengo, né, no dia 16 de julho aí para o Morumbi, tá? E o São Paulo fechou o acordo com o Santos, segundo Alexander Vieira. São Paulo e Santos fecharam um acordo sobre os seus estádios. O Santos vai utilizar o Morumbi na partida contra o Flamengo no dia 16 de julho. Enquanto o São Paulo, em contrapartida, vai poder usar a Vila Belmiro quando o seu estádio estiver indisponível por causa de show, né? Porque o Morumbi está indisponível aí quando tem alguns shows e o São Paulo tem que jogar em outros lugares, como aconteceu no Brasileiro do ano passado contra o Corinthians, contra o Vasco, esse ano aconteceu contra o Inter de Limeira, contra o Velo Clube. Então, o acordo foi fechado. Santos e Flamengo dia 16 de julho, tá? Daqui a pouquinho aí, vai ser no Morumbi com o mando do Santos, tá? Em contrapartida, o São Paulo vai poder jogar também na Vila Belmiro quando tiver shows no estádio do Morumbi. Ainda vai ter muito show esse ano e vai ter muitos e muitos jogos em que a gente vai jogar esse ano fora do Morumbi, tá? Fora do Morumbi no comecinho do ano, a gente até comentou isso aqui, né? Tinha saído já alguns shows que o São Paulo tinha confirmado, né? Pro ano de 2025. E, se eu não me engano, irmão, vai ter um mês aí, irmão, que você vai jogar, se não me engano, 3 a 4 jogos seguidos longe do Morumbi, que vai ter uma sequência grande de shows, né? Então, irmão, provavelmente, né, o nosso próximo jogo, ou jogos no plural, né? Vamos ver aí quantos jogos que vai ser na Vila Belmiro, mas o São Paulo tem esse acordo aí com o Santos. Enfim, vocês têm algum problema com o Santos jogar no Morumbi? Cara, eu confesso que com o Santos não tem um problema não. Eu não gostava que o Palmeiras jogava lá. Se não me engano, foi em 2023... São Paulo fez um acordo igualzinho com o Santos. O Palmeiras jogava no Morumbi e o São Paulo jogava no Allianz Parque. Tanto que a gente jogou aquele jogo contra o Água Santa, né? Que o Galo se machucou, né, que a gente foi eliminado nos pênaltis para Água Santa. Se não me engano, aquele jogo lá foi na parceria que fez com o Palmeiras. E o Palmeiras jogou outro jogo no Morumbi, né? E confesso que o Palmeiras eu não gosto não, porque a rivalidade é muito maior, né? Óbvio que a rivalidade com Palmeiras e Corinthians é muito maior do que a com o Santos. Então acho que o Santos eu confesso que não ligo muito, não, até porque o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro aí. Em 2023 também a gente jogou um jogo lá, que foi São Paulo 1 a 0 no Bragantino, gol do Erisson de pênalti, entendeu? O Bragantino tava brigando pelo título, se vencesse São Paulo ia para a liderança ali, né, momentânea no momento, e São Paulo ganhou de 1 a 0 com o gol do Erisson aí, né, a gente jogou na Vila Belmiro em 2023, belezinha? Mudando de assunto agora, falando sobre o mercado da bola, bora falar aí sobre o PP do Porto, tá? Segundo Alexander Vieira, o São Paulo sondou a situação do atacante PP do Porto. Apesar disso, o clube ouviu do empresário do jogador que o clube português apenas deseja vender o jogador, tá? E aí que tá. O valor que o Porto quer é de 25 milhões de euros. O seu destino deve ser o Nottingham Forest da Inglaterra, que é o time do Marinax, né, que é o grego que está negociando aí a parceria com o Coutinho. Tá? São Paulo fez aquele contrato, aquela famosa sondagem em relação ao PP, só que o cara é muito caro, entendeu? Vocês conhecem o PP, né? Brasileiro, começou no Grêmio, né? Bom jogador, seria um reforço muito bom para São Paulo, mas, irmão, 25 milhões de euros já vamos tirando o cavalinho da chuva aí, porque o maluco é muito, muito caro aí. Ele deve sair do Porto agora, tem alguns jogadores do Porto aí, né, numa lista de dispensáveis, e o PP vai sair do Porto aí, provavelmente, agora no fim da temporada, né, cara? Enfim, ótimo jogador, gosto bastante dele, entendeu? Jogou muito bem no Grêmio aqui quando surgiu, né, cara? Tem muito tempo que ele tá no Porto,
mas muito caro, muito caro. Esse não tem a menor possibilidade, meu irmão. Essa menor possibilidade aí, ele tem, se não me engano, 28 anos de idade, né, cara? Então ele tem mercado na Europa ainda, então é um negócio bem improvável de vir. Até porque você sabe muito bem, né, que além dele ser caro, o Porto é insuportável para negociar jogadores. Você sabe muito bem, a gente viu como é que foi com ele, né? É muito chato negociar com o Porto. Então, é algo aí distante do São Paulo, o PP. Seria ótimo, mas é algo distante, não dá para imaginar hoje ele vindo aí pro São Paulo. Bom, nem pode time brasileiro mesmo, tá? Não acredito aí não. Bom, continuando no tema mercado da bola, tá uma informação que não tem nada, não tem a ver diretamente com São Paulo, mas o São Paulo quer um zagueiro e tem um ex-São Paulo aí, né, que vai ficar livre aí no mercado. Olha só, informação do Marcelo Braga do GE. O zagueiro Rafael Tolói, de 34 anos, recebeu consultas de 3 times brasileiros desde que deixou a Atalanta. A ideia inicial é aguardar movimentos aí depois da Copa do Mundo e ele busca mercado nos Emirados Árabes e no Catar. Porém, ele não fecha as portas para uma volta ao Brasil. Tá? Então ele saiu da Atalanta, né? Tá aguardando aí propostas e teve alguns times do Brasil que fizeram sondagem aí, né, para saber a situação dele. Não é a prioridade o Brasil, mas ele não fecha as portas, né? É uma possibilidade aí dele voltar. O São Paulo tá tentando aí contratar o Juan. Se não conseguir, o plano B é o Gustavo Medina da Ferroviária, que a gente comentou no vídeo de ontem, né? Como eu falei, não tem nada a ver aqui diretamente, né, o São Paulo com o Tolói. Só trouxe aqui a informação porque o São Paulo quer um zagueiro e o Tolói jogou no São Paulo. E pode ser que ele volte ao Brasil. Aí eu faço a pergunta para vocês: vocês gostariam de ver o Rafael Tolói de novo no São Paulo? Dá o papo reto aí nos comentários. Ele é bom, né? Só tem 34 anos de idade, entendeu? Assim, aí tá falando, pô, Gabriel, pode ser um boi, mas não para ser titular. Beleza, só que ele não vai vir para receber um salário de um reserva, né? Tem outros times aí também interessados, tem concorrência, entendeu? O cara tá vindo da Atalanta da Itália, então é óbvio que ele vai pedir um salário muito alto aí para voltar pro Brasil. Aí que fica, vale a pena? Porque não dá para imaginar o Arboleda ou o Alan Franco fora do São Paulo, eles são titulares, né? Mas enfim, deixem embaixo nos comentários aqui o que vocês acham sobre o Tolói. Não tem nada com o São Paulo, tá? Só que tá com os times do Brasil interessados e eu trouxe aqui, né, para falar com vocês sobre, tá bom? Enfim, mudando de assunto aqui agora, porque vamos entrar no assunto aqui que eu acho curioso, que é o seguinte. O Rui Costa, que é executivo de futebol do São Paulo, ele participou aí do Zero Hora, que se eu não tenho esse Zero Hora aqui, ele é uma rádio gaúcha, se eu não tô maluco, tá? Se não for, perdão aí pelo erro. Tá, ele participou do Zero Hora e ele fez uma revelação que foi surpresa entre aspas para mim. Olha só. Segundo o Rui Costa, no Zero Hora, o São Paulo tentou a contratação de quase todo o time titular do Botafogo antes do Alvinegro, tá? Aí ele citou aqui alguns jogadores, tá bom? Que foi o seguinte. O John, goleiro John, que ficou perto. Isso aqui é verdade, tá? Tem alguns aqui que é bem claro, outros nem tanto. O John, por exemplo, é verdade. Teve informação que você pode estar conversando com o Santos pelo John. Teve até uma mini novelinha, né? Foi um negócio que se arrastou por algum tempo. Não vou lembrar se foi em 23 agora, em 22, São Paulo tentou trazer o John. Não vou lembrar agora exatamente, mas eu lembro das informações, que lembro até que foi uma novelinha que se arrastou. O John eu lembro. O Vitinho, que é o lateral, esse aqui eu não lembro, tá? Não lembro, não sei quando o São Paulo tentou trazer ele. Antes do Botafogo trazer o Vitinho, ele tava na Premier League, tá? O Botafogo pagou, irmão, uma bala pra tirar o Vitinho lá. Não lembro se foi do Aston Villa, do West Ham, não vou lembrar agora qual time. Mas o Botafogo trouxe o Vitinho aí da Premier League. O São Paulo, nos últimos anos, não teria condição de trazer o Vitinho da Premier League, a não ser que tentar trazer o Vitinho em outro momento da carreira dele, né? O Jair, esse Jair que se eu não estou enganado, é o Jair zagueiro que estava no Santos, né? O Botafogo também pagou uma grana muito alta para tirar o Jair do Santos. Eu acho que é esse Jair, né, que está escrito aqui. O Barbosa, eu acho que seria possível que o Barbosa estava no time, quando eu vou lembrar agora o nome de cabeça, ele estava no time pequeno aí, né? Então não era, o São Paulo tinha que pagar nada de outro mundo para tentar trazer o Barbosa. Então era um jogador que era possível trazer. O Alex Telles, esse foi ano passado, quando ele saiu do Al Nassr, São Paulo fez uma sondagem por ele, só que ele, cara, tipo assim, o cara tava ganhando um absurdo, uma aberração na Arábia Saudita, né, cara? Aí o Botafogo queria um lateral e fechou com ele rapidinho, né? O Alex Telles ficou livre no mercado, rapidinho o Botafogo fechou com ele, foi no período que o São Paulo tentando trazer um lateral esquerdo. Só que assim, a gente comentou isso aqui no ano passado. Aí eu falei, pô, rapaz, assim, seria bom trazer o Alex Telles, mas, cara, qual que é a chance, né? Tipo assim, o Botafogo é um SAF, velho. Os caras vão pagar, irmão.
o que tem, o que não tem lá para ter o Alex Telles, e é isso. Tem que fazer, não dá para competir com a SAF, né? O volante Gregory, também lembro, tá? Que teve informação também. Eu acho que até quando eu tava com o canal já, a gente comentou sobre isso aqui, que o São Paulo tentou o Gregory, também lembro de quando o São Paulo tentou ele. Tentou ele quando ele tava no Inter Miami, tá? Que era o time lá da MLS dos Estados Unidos. O Alan deve ser o volante, né? Que é bom, mas eu não me lembro de São Paulo ter tentado aí o Alan. O Marlon Freitas, eu lembro que foi quando ele estava no Atlético Mineiro, se não me engano. Essa época foi quando o Ceni era técnico do São Paulo. O São Paulo tentou o Marlon Freitas, mas acabou que não conseguiu. O Arthur, não lembro de São Paulo tentar trazer o Arthur, né, que é o ponto que jogou no Bragantino, jogou no Palmeiras, né, foi para a Rússia e voltou agora para o Brasil para jogar no Botafogo. O Arthur, não lembro. O Savarino, esse aqui eu lembro umas 2, 3 vezes. Teve uma época que o São Paulo tentou trazer o Savarino, né, não sei se foi em 21, 22, o São Paulo tentou trazer o Savarino, não conseguiu. Aí depois ele foi especulado umas 2 vezes no São Paulo, e sempre quando falavam sobre o Savarino para a diretoria do São Paulo, eles negavam, não tem interesse, não tem nada, que é especulação. Então o Savarino também já foi aí, já esteve nas manchetes do São Paulo. E por último aqui, o Igor Jesus. O Igor Jesus, não lembro também do São Paulo tentar trazer ele. Óbvio que esses que eu falei que eu não lembro, né, por exemplo, o Igor Jesus, o Arthur, o Alan, pode ser que sejam nomes que estavam ali na lista do São Paulo, que o São Paulo fez o contrato inicial, mas talvez que nem vazou para a imprensa, né, porque os outros vazou, o John, o Alex Telles, o Gregory, o Marlon Freitas, estava em todos esses aí, a gente tinha notícia que o São Paulo estava atrás aí, né? Enfim, só para contextualizar, ele estava dando entrevista aí pro 0 Hora, e foi perguntando para ele como faz para competir, né, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo, e ele falou, ó, a gente tem que ter criatividade no mercado. Aí foi quem entrou, que ele falou que o Botafogo foi muito criativo no mercado para manter esse time, e citou vários jogadores do São Paulo tentou, né? Só para contextualizar aí como que entrou nesse assunto, tá? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.